Meus irmãos, é importante nós sempre relembrarmos que a palavra de Deus é cristocêntrica. Ela sempre está apontando para a pessoa e para a obra de Jesus. O Velho Testamento está apontando para Jesus. O Novo Testamento fundamenta todo o seu ensino na pessoa e obra de Jesus. E nós temos visto como a vida do rei Davi nos traz lições, ensinos, mas também aponta para a pessoa de nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos à leitura da palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, 1 a 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, retrocedendo um pouquinho a mensagem que nós pregamos no último domingo, nós falamos a respeito daquela experiência em que o rei Assuero decretou a morte de todos os judeus no império, sob a influência de Amã. O decreto estava estabelecido: todos os judeus deveriam ser mortos, ser exterminados. Muito triste, muito triste. Mordecai rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e de cinzas, recorre a Ester, mas Ester disse: eu só posso me apresentar ao rei
se o rei convidar. Porque quem se apresenta ao rei, se o rei não levantar o seu cetro, morre. E nos últimos 30 dias o rei não me convidou. Meus irmãos, diante do apelo de Mordecai, Esther resolve interceder em favor dos judeus, e ela disse: se eu perecer, pereci. Esther estava no pátio do palácio, quando, sob a providência de Deus, o rei avistou Esther, levantou o seu cetro, chamou Esther, e Esther falou com o rei. Meus amados, este chamado, este convite do rei, significou a preservação dos judeus no império. Eles estavam para serem mortos, mas o convite do rei proporcionou a Esther interceder pelos judeus, e os judeus foram preservados no império. Meus irmãos, na manhã deste dia, nós queremos pensar a respeito do ato do rei, um rei infinitamente maior do que Assuero, o Senhor do céu e da terra, que agora dirige o seu convite a nós. Existe um chamado de Deus, o Rei, soberano e todo-poderoso, e este convite, este chamado é direcionado a nós, um chamado bondoso. Meus irmãos, este chamado divino é muito bem ilustrado nesta atitude de Davi, o rei de Israel. Davi passara por perseguições ferrenhas impostas por Saul, até que chegou o momento em que ele foi elevado à condição de rei sobre toda a nação de Israel. E meus irmãos, a gente precisa vigiar os nossos corações para não sermos inundados por ressentimento, mágoa, desejo de vingança. Certo dia, Davi estava no palácio, e Davi pergunta: será que não há nenhum descendente de Saul ao qual eu possa socorrer, usar de bondade? Será que estão todos mortos? Meus irmãos, Davi parece que tinha todos os motivos para não desejar fazer o bem aos descendentes de Saul. Mas Davi quer fazer o bem a qualquer descendente de Saul. Ziba, que fora servo de Saul, disse: olha, tem um homem cujo nome é Mefibosete. Mefibosete mora na casa de Maquir, em Lodebar, que significa sem pasto, lugar empobrecido. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Ocorre que Saul fora morto na guerra, os filhos de Saul foram mortos, inclusive Jonatas. Mefibosete era uma criança, com 5 aninhos. A ama toma Mefibosete e sai correndo para escondê-lo, para não ser morto. Ela cai e ele quebra ambos os pés. E é claro, sem os recursos de hoje, e talvez até mesmo porque ele precisava ficar escondido, poderia ser morto, ele ficou aleijado dos pés. Davi ordena-nos buscar Mefibosete, e Davi lhe faz
todo o bem. Foi o convite, foi o chamado bondoso do rei. Meus irmãos, essa atitude de Davi me traz à mente duas coisas. Primeiro, nós temos aqui um modelo e um exemplo de bondade que deve ser cultivado por nós neste mundo, cada vez mais indiferente que nós vivemos hoje. O coração desesperadamente corrupto que muitas vezes quer apenas o mal do semelhante, quer retrucar, quer vingar, guarda ressentimento e mágoa. Davi nos dá uma lição de bondade. Mas irmãos, aqui nós somos também inspirados por Davi a olhar para um rei maior, soberano. Aqui Davi exemplifica e anuncia na sua atitude Jesus como rei superior e bondoso. Nessa manhã queremos dizer: ouça, ouça, o rei bondoso te chama. Davi mandou chamar Mefibosete. Ouça, o rei bondoso te chama. Um chamado especial, porque é um chamado acompanhado de fidelidade e graça. Meus irmãos, é interessante nós observarmos que Davi havia sido amigo de Jonatas, filho de Saul, e certo dia eles estabeleceram uma aliança. E nesta aliança, Davi se comprometera: se acontecesse qualquer coisa a Jonatas, Davi cuidaria da descendência de Jonatas. Meus irmãos, às vezes nos apuros, às vezes estabelecemos alguns compromissos, mas quando a história ganha novos contornos, nós facilmente nos esquecemos das promessas feitas, das alianças estabelecidas, mas não Davi. Um rei bondoso, que se lembrou da aliança com Jonatas, e ele aqui ainda diz: se existia algum descendente da casa de Saul, que ele pudesse fazer o bem por amor a Jonatas, por consideração a Jonatas. Meus amados, Davi expressa aqui uma atitude bondosa de fidelidade. Fidelidade ao que prometera, fidelidade à amizade que tivera. E isso nos remete a um juramento estabelecido por Deus, e que o apóstolo Paulo resume: eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor estabeleceu um juramento de salvar o seu povo, de cuidar da sua descendência, daqueles que são herdeiros da fé. O Rei bondoso te chama. Um chamado que evidencia a fidelidade a seus compromissos. Mas há nesse chamado um elemento de graça também. Porque, meus irmãos, ninguém pediu a Davi para cuidar de Mefibosete. Não foi uma atitude política de Davi. Algo que de maneira voluntária brota do seu coração. Ele quer usar de bondade para com o descendente de Saul. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o Rei bondoso, e Ele te chama. Iniciativa dele, de forma voluntária, de forma bondosa, de forma graciosa, Ele te chama. Existe o chamado geral,
que é aquele chamado que o Senhor dirige a todas as pessoas, chamando-os à fé, mas existe um chamado específico, que na teologia é o chamado, ou a vocação eficaz, que é aquele chamado interno, no coração, pelo poder do Espírito Santo, em que o Senhor aplica-nos toda a sua obra graciosa, redimindo, regenerando, salvando, libertando e abençoando o seu povo. É o chamado do Rei que chega ao nosso coração. Há pouco nós estávamos falando lá embaixo, com os nossos irmãos da sala Ser Presbiteriano, quando Deus chamou a Saulo de Tarso. Ele ia prender os cristãos. De repente uma forte luz brilha, ele cai por terra, e o Senhor Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Rei bondoso chama. Ouça, o Rei bondoso chama, com fidelidade e com graça. Mas, irmãos, esse texto bíblico vai nos conduzindo a entendermos também que o chamado deste Rei bondoso é um chamado abençoador, é um chamado que nos abençoa. Meus irmãos, Mefibosete estava distante, escondido. E certamente onde ele estava não era o lugar para um príncipe estar. Há muitas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que estão distantes do Senhor, que estão onde jamais deveriam estar, porque o lugar de Deus para você é bem junto dele. Por isso, Davi manda buscar Mefibosete, para que Mefibosete estivesse junto dele, junto da pessoa mais importante no reino, junto do rei. O seu lugar é junto de Deus, o Senhor de toda a terra. Ele lhe criou para isso, desde o Éden. Ele te fez para te honrar junto com Ele, para que você o glorifique em todo o tempo. Meus amados, certamente era o sonho de todos conhecerem o palácio real. Mefibosete era príncipe, mas vivia escondido, distante. O rei lhe dá a oportunidade de adentrar as portas do palácio real. Era o lugar de maior honra naqueles tempos. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus, como Rei bondoso, abre as portas do palácio para mim e para você, porque Ele reserva o melhor lugar do mundo para você. Mesmo que hoje você more em uma bela casa, ou você more em um casebre, o melhor lugar do mundo Deus preparou para você. E as portas da glória se abrirão para você. Meus amados, era comum os servos se alimentarem em lugar separado dos seus senhores. Mas o rei Davi coloca Mefibosete à mesa, ali, naquele lugar de honra, partilhando da mesma refeição real. Meus queridos, o chamado do rei é para que nós nos assentemos à mesa da comunhão, participemos da ceia, participemos de Jesus. E o Senhor abrirá as portas da glória para um dia estarmos para sempre juntos com Ele. Mefibosete foi integrado em uma nova família. Ele foi tratado como filho.
Não é diferente a maneira como o Senhor Jesus nos trata. Ele nos recebe na família de Deus, porque somos adotados como filhos do Senhor, com direito à herança incorruptível, à direção do Espírito Santo e aos cuidados deste Pai, que se assenta à cabeceira da mesa e reúne ali os seus filhos, e o seu lugar é a mesa, e integrado na família de Deus e na igreja de Jesus aqui na terra. Meus amados, a atitude de Davi é uma atitude que nos inspira a atos de bondade. Mas é sobretudo uma atitude que nos remete a um rei superior. Nos remete ao rei eterno. Nos remete ao rei glorioso. Nos remete a Jesus. Porque em Jesus nós temos um chamado fiel e gracioso. Em Jesus nós temos um chamado abençoador. Abençoador. E meus irmãos, existe o chamado para a salvação, que todos aqueles que são convertidos já receberam este chamado e já atenderam a este chamado, já fazem parte da família da fé, já professam o Rei Jesus, já seguem ao Senhor, já servem ao Senhor. Mas este rei tem outros convites também. Ele convida aquele que está cansado e sobrecarregado e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Este rei dirige o seu convite a todos nós, em um convite serviçal, nos convidando a servi-lo, na pregação do Evangelho, no culto, na comunhão cristã, no serviço que nós podemos prestar. Ouça, o rei está chamando. Mefibosete, o rei te chama. É um chamado fiel, gracioso, abençoador. Agora, nesta manhã, você vai substituir. Tira Mefibosete e diga: Álvaro, o rei te chama. Eude, o rei te chama. Coloque o seu nome, porque o rei bondoso está te chamando. Ouça o seu chamado. Cantemos, meus queridos, o hino 336. Hino 336. Ao som do piano, em pé, cantemos. Sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim.
Altíssimo, Senhor dos Senhores, Rei eterno, soberano e todo-poderoso, quão gracioso, fiel e abençoador é o teu chamado. E nós nos inclinamos diante do teu chamado, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Realiza em nós a tua obra, efetue por meio das nossas vidas o teu querer. Que o Senhor abençoe a vida destes irmãos, conceda-lhes graça, descanso e confiança diante do chamado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje, para todos sempre. Amém. Amém.